Olá, bom dia. Quero cumprimentar a todos os nossos colegas e irmãos que agora podem estar me escutando ou até mesmo vendo este vídeo. E a razão pela qual eu gravo este vídeo agora é para que os nossos colegas evangélicos, cristãos, possam ter uma noção dos chamados conceitos religiosos que hoje existem. E cada conceito tem a sua concepção com relação às escrituras sagradas, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E com relação a esses pensamentos diferentes que há entre as denominações, eu gostaria de citar aqui um tema bastante complexo, né, entre as pessoas que defendem a palavra de Deus, a Bíblia, é com relação ao pensamento daqueles que creem que as pessoas que morrem permanecem no estado de consciência, ou seja, que eles chamam de o estado consciente intermediário da morte. E baseado em alguns textos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós podemos ter certeza de que as pessoas quando morrem, elas estão inconscientes, né? Mas existe essa tese de que as pessoas se afirmam simplesmente na parábola do rico e Lázaro e atestam de que as pessoas estão conscientes em um lugar chamado paraíso, ou seja, de Abraão. Mas para que venhamos ter uma verdadeira consciência da verdade, da palavra de Deus, eu gostaria de citar algumas perguntas aqui para que as pessoas pudessem responder e me dar a resposta correta dessas perguntas. A pergunta é o seguinte: mesmo antes de Cristo, do Velho Testamento, já houve algumas pessoas que morreram e ressuscitaram, né? Nós vemos aqui alguns textos que mostram que houve algumas ressurreições realizadas por alguns dos profetas de Deus, como o caso de Elias e Eliseu. Nós encontramos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 24 em diante, que o profeta ressuscitou ali o filho da viúva de Sarepta, a filha da viúva de Sarepta que havia morrido, e ele ressuscitou o filho dessa viúva, né? Depois vemos também o filho da Sunamita, realizado por Eliseu, capítulo 4, versículo 18 a 37 de 2 Reis, o filho da Sunamita, que foi ressuscitado por Eliseu. Vemos também a ressurreição de um soldado israelita que morreu na guerra, e ao deputar esse homem sobre um túmulo, ali havia um túmulo próximo e eles estavam em correria porque estavam foragidos dos seus inimigos, e encontraram esse túmulo mais próximo, sepultaram ali o homem que tinha sido morto na guerra, e diz o texto que ao tocar os ossos do profeta Eliseu, porque aquele túmulo, aquela sepultura era do profeta Eliseu que havia morrido e teria sido sepultado ali. Ao tocar nos ossos do profeta Eliseu, esse homem ressuscitou, certo? E tem aqui essas 3 ressurreições que a Bíblia narra, que foram realizadas no Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos realizado pelo próprio Cristo, depois pelo apóstolo São Pedro e depois também pelo apóstolo São Paulo. A primeira que narra o Novo Testamento está no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 15, do filho da viúva de Naim, ressuscitado por Jesus. Nós temos a filha de Jairo, no capítulo 8, versículos 51 a 56, do livro de Lucas também. Nós temos a ressurreição de Lázaro, também realizada pelo próprio Cristo, no capítulo 11, versículo 1 a 44 do Evangelho de São João, conta toda a história e, consequentemente, a ressurreição de Lázaro, um homem adulto, né, que havia morrido, já segundo a história, ele tinha 4 dias de morto, estava sepultado, e Jesus o ressuscitou.
Pronto. Nós temos aqui, pelo apóstolo São Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 a 42, a ressurreição de Tabita, ou Dorca, uma viúva que havia morrido na cidade de Jope, e Pedro, o apóstolo São Pedro, ressuscitou. Nós temos também a ressurreição de Eutico, aquele jovem que estava assistindo o discurso do apóstolo São Paulo em um cenáculo à noite, e pelo fato de que o discurso foi muito longo, o jovem se apegou no sono profundo e caiu do local onde estava sentado. Segundo lá o texto, ele estava sentado numa altura, numa janela, no terceiro andar daquela casa, daquele prédio. E caindo, morreu. E o apanharam ali já morto, mas o apóstolo São Paulo tomou nos seus braços, orou e Deus lhe trouxe de volta à vida. Baseado nestas ressurreições, a pergunta é o seguinte: eu gostaria que as pessoas que estão agora, que podem ouvir e ver este vídeo, dar a sua resposta baseada na Bíblia, na Palavra de Deus. Se há consciência para os mortos, ou se há um estado de consciência entre a morte e a vida, como dizem, no estado intermediário da morte, se as pessoas morrem e ficam conscientes, sabendo de tudo que está acontecendo lá e obviamente também aqui, então a pergunta é o seguinte: por que nenhuma dessas pessoas que foram ressuscitadas, nem mesmo os jovens, as crianças, nem as pessoas de idade, que está aqui no livro do Novo Testamento, aquele homem que tocou nos ossos de Eliseu, a viúva lá de Jope, Tabita ou Dorca, porque nenhuma dessas pessoas ressuscitadas contaram alguma coisa do que havia sucedido na sua vida, ou seja, na sua morte, no seu estado, lá onde estava, no período da morte. Por que nenhuma dessas pessoas contaram nada, não disseram nada, simplesmente, ao ser ressuscitado, não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo no seu sono? Esta é a realidade. Então a pergunta é a seguinte: por que essas pessoas não contaram nada, não disseram nada, não disseram algo sobre o seu sono, o que estava acontecendo, se estava em algum lugar diferente do que se pensa aqui ou do que pensamos aqui, se estava no paraíso? Na realidade, podemos constatar que todas essas pessoas aqui, narradas nos textos que foram ressuscitadas, elas tinham uma afinidade com o povo da promessa de Deus, o povo que esperava em Cristo Jesus, que esperava na promessa da vida eterna ou da restauração de Israel no Messias prometido. Todas essas pessoas tinham uma afinidade, direta ou indiretamente, tinham uma afinidade com essa história, com essa promessa. E, portanto, seriam pessoas que tinham conhecimento das Escrituras, no conceito divino, dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, conhecido pelos profetas, ensinado pelos profetas como Elias, Eliseu, os patriarcas de Deus como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o líder que Deus escolheu para transmitir para Israel e guiar a Israel por muitos anos, ensinando a Israel as suas leis, o princípio dos seus estatutos e mandamentos. Então essas pessoas que ressuscitaram aqui, elas tinham uma afinidade com esta realidade, com este conhecimento da promessa, da esperança de Israel, da restauração de Israel. Eram pessoas que tinham afinidade. No Novo Testamento, muito mais. Essas pessoas que ressuscitaram, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o próprio Lázaro, que está aqui a história que ele era um grande amigo de Jesus, ele tinha uma afinidade muito grande com o Senhor, mesmo antes de morrer. Então ele tinha uma afinidade muito grande com o Senhor, ele tinha verdadeiramente, era uma relação pessoal com o Senhor Jesus antes de morrer.
Bom, Lázaro, depois o jovem, né? O Eutico também estava ali assistindo a palavra, a própria viúva Tabita também, que era uma pessoa muito dedicada, diz a história que ela era uma pessoa totalmente meiga, amável, uma pessoa respeitada, uma pessoa que tinha uma intimidade muito grande com o povo, que esperava a promessa do Senhor. Então já era uma discípula de Pedro, na realidade já era uma discípula de Pedro. E a pergunta segue no ar. Porque nenhuma dessas pessoas falaram alguma coisa sobre o seu estado no período em que estava morta? Porque nenhuma dessas pessoas disseram alguma coisa com relação a esse período em que estava fora do sistema físico, do sistema material, do corpo, como muitos dizem, que a pessoa morre, o espírito vai para Deus, vai para o paraíso, vai para o seio de Abraão, etc. Então, essas pessoas teriam alguma coisa para dizer, para os que aqui ficaram, os que aqui estavam, né? Teriam alguma coisa para dizer. Por que elas não disseram nada? A pergunta é esta. Por que essas pessoas não contaram nada, não disseram nada, nem sequer tinham ideia do que estava acontecendo no seu período ali de morte, por exemplo? Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Então, alguém responda, por favor, essas perguntas. E eu quero aqui deixar, por exemplo, um texto no Evangelho de São João, no capítulo 5, o versículo 27 e 28, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, e deu-lhe